O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morre aos 68 anos de um acidente de avião. Um acidente em um avião particular que tinha lugar para 8 pessoas. Até agora parece que estavam viajando 4 pessoas no avião, não há sobreviventes. O filho do ministro já confirmou a morte do pai dele, tá? E gera a morte dele, além de gerar uma comoção muito grande no Brasil inteiro, gera também uma desconfiança muito grande, dá espaço para muitas especulações. A primeira coisa é que parece que no momento do pouso do avião, quando ele estava se aproximando do solo, ele caiu no mar antes de chegar ao solo, estava um tempo muito ruim, e esse tempo ruim pode ter ocasionado a morte então das pessoas que viajavam naquele avião. O tempo ruim, na verdade, ocasionou a queda do avião, que veio ocasionar então a morte do ministro. Porém, o ministro é também o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o que significa dizer que todo o pessoal que tem foro privilegiado, que estava sendo denunciado na Lava Jato em virtude, por exemplo, das delações da empresa Odebrecht, que envolvia, por exemplo, no Brasil, o presidente da República, Michel Temer, senador Aécio Neves e outros senadores, uma série de pessoas que têm um posto, de foro privilegiado que estava sendo investigado na Lava Jato. O ministro Teori Zavascki era o responsável por liberar essas informações. Elas viriam então a ser publicadas no início de fevereiro, assim que terminasse o recesso do Supremo Tribunal Federal. Então, é aquela coisa, viria a público agora e seria uma bomba muito grande. Muito provavelmente ia pegar também o presidente da República, Michel Temer, que já vem sendo delatado aí por uma série de outras pessoas, assim como Aécio Neves e outras pessoas também. Então há uma especulação muito grande no ar do que de fato teria acontecido. Algumas pessoas estão dizendo, não, o PMDB estaria interessado na morte de Teori Zavascki, o PSDB também, o PT também, enfim, está uma série de especulação. Não tem como a gente saber isso agora porque acabou de acontecer e a gente vai estudar isso com mais calma, com mais tranquilidade, na medida que os fatos vierem também aparecendo. Outra coisa é que os delatores da Lava Jato estão pedindo muita rigidez, assim como alguns deputados também do PT estão pedindo muita rigidez na investigação para que seja apurado, se possível até envolvendo investigação internacional, não somente o poder investigativo do Brasil, porque é muito, muito delicado esse momento em que morre de um acidente de avião em um caso estranho, realmente estranho. Morre então o responsável pelas investigações aí no Supremo Tribunal da Lava Jato. Muito estranho, então há uma grande confusão, há uma grande tensão e tudo mais. Eu vou apresentar aqui alguns fatos para vocês. Antes disso, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto. Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos e nos ajude então a levar essa reflexão a todas as pessoas. Vamos ler então um pedaço da notícia que diz o seguinte: relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morre aos 68 anos. A notícia foi publicada hoje, no dia 19 de janeiro de 2017, diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu nesta quinta-feira, 19, aos 68 anos, em um acidente aéreo. Ele já era viúvo e deixa 3 filhos. Membro do Supremo Tribunal Federal desde 2012, Teori foi o responsável pelas investigações da Lava Jato, tratando os processos investigados com foro privilegiado. A morte de Teori foi confirmada pelo filho do magistrado Francisco Zavascki, uma rede social. O Teori ele foi nomeado pela Dilma, tá? Dilma nomeou ele para ocupar a vaga no lugar de César Peluso, que se aposentou quando atingiu a idade de 70 anos. E aqui tem algumas informações, aqui também está falando da atuação dele na Lava Jato. Inclusive o Sérgio Moro falou que a Lava Jato não existiria sem o Teori Zavascki. Ao longo de sua atuação como relator da Lava Jato no STF, Zavascki classificou como lamentável os vazamentos de termos de delações de executivo da Odebrecht antes do envio ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Então, aqui eu vou deixar o link que vocês vão poder ver. O acidente, o avião caiu na quinta-feira, dia 19, no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi próximo à Ilha Rasa. O avião saiu de São Paulo e caiu a 2 km de distância da cabeceira da pista. De acordo com a Força Aérea, outras 3 pessoas estavam a bordo. Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.
A notícia também confirmada aqui pelo site da BBC, há 1 hora atrás, Teori Zavascki, ministro do STF, morre em acidente de avião em Paraty, diz filho. E aqui ele fala as mesmas informações. Aqui está o Facebook do filho que afirmou: amigos, infelizmente o pai estava no avião que caiu. Por favor, rezem por um milagre. Caros amigos, acabamos de receber confirmação que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força. Francisco Prem Zavascki, que é esse senhor aqui que acabou de falecer. Também confirmado a notícia no consultor jurídico, também dia 19, era conhecido como ministro técnico e coerente. Teori nasceu para lá em 15 de janeiro, aqui está falando que ele foi indicado pela Dilma e alguns casos dele aqui. Aí, claro que vai gerar uma repercussão muito grande. A morte dele, aqui no site da Globo, está falando sobre essa repercussão. Inclusive o Michel Temer se manifestou: quero fazer uma declaração a propósito desse doloroso acontecimento, parará. O fato é que para o Michel Temer é uma coisa que pode ser interessante, porque viriam agora no início de fevereiro, daqui a 10 dias somente, uma série de coisas que iam bombar, né? Provavelmente o governo dele. E aí o que tem de mais interessante? Quem nomeia o próximo ministro, que vai ser relator da Lava Jato, adivinha quem é? Michel Temer. Não é nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal. É o próprio Michel Temer, o ministro que ele agora apontar vai continuar o processo de investigação da Lava Jato. E daí isso gera uma suspeita muito grande, com certeza. Por quê? O Temer, logicamente, quando ele for indicar, ele vai indicar alguém que mais ou menos dá certo ali com o pensamento dele, quem sabe possa... Quem é que vai nomear um ministro para o ministro depois prejudicar ele? Né? Isso daí é meio estranho, não daria muito certo. Então, é muito oportuno, se foi proposital ou não dá para dizer nesse momento, mas é muito oportuno para o Temer indicar um novo ministro que vai ser responsável pelas investigações contra o próprio Michel Temer. Isso é fato. Então, todas as suspeitas inicialmente aqui em cima do Michel Temer, mas, como eu disse no início, tudo é possível. Em 2016, o filho do Teori Zavascki já tinha dito que alguma coisa poderia acontecer com algum integrante da família. Ele diz aqui o seguinte: é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que até é infantil imaginar que não há. Isso é, que criminosos do pior tipo, conforme o MPF afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado. Francisco Prem Zavascki, ele já tinha avisado isso. E aqui está dizendo: Lava Jato pode ficar com substituto de Teori ou ser redistribuída. Veja o que diz o regimento do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele está falando isso, mas a grande probabilidade é que, de fato, ele realmente seja nomeado aí pelo Michel Temer, um novo ministro. E aqui, por último, dizia o seguinte: relator da Lava Jato, aqui a notícia de 19 de janeiro de 2017, às 17 horas, analisava nessa semana propostas de delação de 77 executivos da Odebrecht. Bem aqui no site da Record está dizendo o seguinte: Teoria, relator, está lá, e durante essa semana determinou diligências, preparou audiências com os delatores para os próximos dias. Antes do recesso, ele havia afirmado que sua equipe não pararia para poder homologar as delações o mais rápido possível. Quer dizer, todo o processo, as delações, iam começar no início de fevereiro. Ainda na terça-feira, a Teoria deu os primeiros despachos, determinando diligências nas petições relacionadas ao Odebrecht. O material é mantido sob sigilo no Supremo. De Davos, na Suíça, o Procurador-Geral da República havia afirmado que pediria o fim dos sigilos nas delações, né? E o que os investigadores esperavam para a primeira quinzena de fevereiro. Então, minha gente, muito estranho a morte, né? É lamentável, em primeiro lugar, é lamentável que o Teori Zavascki tenha vindo a falecer, assim como as outras pessoas que estavam no avião. Lamentável, mas realmente é uma coisa que necessita de uma atenção muito grande, porque, né, se, por exemplo, for confirmado alguma coisa que envolva o presidente da República numa possível morte, aí, alguma forma de participação, seja por que motivo for, seria algo sem precedente no Brasil, mas claro que isso tudo também pode não se tratar de especulação e pode ter ocorrido simplesmente um acidente devido ao mau tempo.
Acredito que com a recuperação da caixa preta e investigações mais profundas vai ser possível determinar o que de fato aconteceu. A gente vai estar acompanhando isso daí, né? Compartilhe nossos vídeos, que a gente fique de olho também no canal Notícias Comentadas, que a gente vai estar acompanhando todo esse caso, muito provavelmente amanhã, com bem mais informações. Grande abraço e até a próxima notícia.